Sou intensivista pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio e idealizadora da CUIA. Feliz que a gente saiu do primeiro mês, estamos indo para o segundo mês. Para quem não veio na primeira reunião, então, a nossa ideia é unir os intensivistas pediátricos de Porto Alegre para a gente estudar junto, aprender juntos e saber fortalecer as nossas parcerias, assim. Acho que isso é muito importante para a gente crescer. Então, é um espaço aberto e que a ideia é que a gente, em uma hora, consiga discutir diversos temas que estão sendo escolhidos por um representante de cada grupo, assim, e todo mundo está convidado a participar sempre. Então, no mês passado, eu trouxe um caso clínico e a gente discutiu bastante sobre os desafios da hipoxemia na sala pediátrica, foi bem proveitoso. Tive dificuldades para gravar, mas hoje eu acho que eu superei isso e vai ficar gravado. Então, hoje eu convido a Vero para falar para a gente sobre os melhores artigos da UTI em 2023. Imperdível. Manda ver, Vero. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu espero que hoje seja tão produtivo e tão legal como foi mês passado, que foi super legal, fiquei bem empolgada. E aí a minha ideia para hoje foi trazer, então, uma pincelada de alguns dos artigos mais interessantes que saíram em terapia intensiva pediátrica em 2023. Essa ideia não é originalmente minha. Antes eu vou me apresentar, eu vi que quase todo mundo que está aí provavelmente eu conheço, mas enfim, eu sou a Verônica, eu fiz minha formação em pediatria e terapia intensiva no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, aí logo depois eu fiz 2 anos de fellowship em Vancouver, no Canadá, e atualmente eu trabalho como intensivista pediátrica no Hospital Moinhos de Vento e no Hospital da Criança Santo Antônio, e eu sou prof de pediatria da Escola de Medicina da PUC. Como eu estava falando, essa ideia não é originalmente minha, eu roubei ela de uma fonte muito legal de conhecimento que a gente tem hoje em dia, e já deixo como dica para quem se interessar, que é o Twitter. O Twitter médico é uma rede social muito ativa, e já boto aqui embaixo recomendando que se siga a hashtag PedsICU, que é onde o pessoal acaba postando discussões, artigos, enfim, coisas interessantes. E aí tem esse grupo de super intensivistas, que é uma mistura de gente do Reino Unido, tem o Sebastian do Uruguai, tem um pessoal diferente que criou essa conta, que eu coloquei embaixo o arroba deles para vocês, que todo final de ano eles postam, eles selecionam os melhores artigos que foram publicados em UTI pediátrica naquele ano. E aí separam por categorias, enfim, e fica sempre uma expectativa de ver o que vai vir. Então a ideia original não foi minha, eu roubei dessa ideia desse super grupo aí do Twitter, e aí eu tentei disso aí tirar alguns pontos de interesse, mas depois isso daqui fica para todo mundo de referência, quem tiver interesse em olhar, dá para olhar a listinha de todos, e tem até uma lista no PubMed com todos eles. Eu tenho um grande conflito de interesse nessa apresentação hoje, que é o meu próprio interesse, né? Eu acabei escolhendo aqueles artigos que acabam indo mais de acordo com os assuntos que eu gosto, de coisas que eu acho interessante, então, né, não posso negar que tem o meu conflito de interesse, mas fora isso, brincadeiras à parte, não tenho outros conflitos de interesse, vou só apresentar os artigos para vocês. A minha ideia, então, foi selecionar 3 assuntos para a gente não se estender muito e ter tempo de a gente discutir depois. E aí eu vou apresentar de uma forma bem objetiva para que não fique cansativo e ninguém tenha sono e que fique interessante. E aí os assuntos que eu acabei escolhendo, né, com o meu super conflito de interesse, é sobre tipo de fluido usado no choque séptico, alvos de saturação em UTI pediátrica, que é um estudo que foi super falado, que é o oxyPICU, e o uso de ketamina em pacientes com doenças ou distúrbios neurológicos. Então, eu vou falar um pouquinho desses 3, com a ideia sempre, né, de sobrar bastante tempo no final para a gente conseguir conversar. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, então, é esse ensaio clínico randomizado que foi publicado mais ou menos na metade do ano passado no PCCM, que é um multicêntrico, então, ensaio clínico randomizado que comparou soluções de eletrólitos múltiplos versus solução salina como bolos de fluido na ressuscitação de pacientes com choque séptico. O contexto disso, então, é porque desde o Pediatric Surviving Sepsis Campaign de 2020, eles já citam como recomendação que a gente prefira soluções balanceadas versus o cloreto de sódio quando a gente for fazer bolos em pacientes com choque séptico, mas com base em evidências de muito baixa qualidade, né? Então, o objetivo desse estudo foi
que, a gente tentasse parar de extrapolar um pouquinho as evidências dos adultos, que isso é um achado que já tem bastante evidência na terapia intensiva de adulto, que soluções balanceadas têm menos incidência de insuficiência renal, menos mortalidade, inclusive em alguns estudos de adultos. Então, que a gente tivesse um estudo pediátrico, né? A outra ideia desse estudo é porque muitos lugares ainda usam somente cloreto, né, a solução de salina como solução de bolos mesmo, e também porque, querendo ou não, as soluções balanceadas, elas têm um menor custo, um maior custo, elas muitas vezes estão menos disponíveis onde a gente trabalha, então talvez a gente precise de mais evidência para suportar essa recomendação que já tinha aqui desde 2020. Então, como que foi a metodologia disso? Eles fizeram um ensaio clínico randomizado triplo cego, então o médico do paciente era cegado, o paciente era cegado e quem fazia a coleta de dados era cegado, de grupos em paralelo, comparando o uso de solução salina 0,9% e plasma light para todas as crianças que fossem selecionadas com choque séptico, para todos os bolos que eles recebessem de fluido por 7 dias, tá? A escolha do plasma light versus o ringer lactato, eles justificam porque é uma solução isotônica também, mas que acaba sendo mais próxima do plasma, né? O plasma light tem 98 milimol por litro de cloreto e o ringer tem um pouco mais, tem quase 110. Então, a ideia foi de escolher o que fosse mais perto mesmo da composição plasmática. E aí, a população, então, foi todos os pacientes com 15 anos ou menos com choque séptico, que tivessem primeiro episódio de choque séptico, né, durante a internação que eles foram recrutados, e eram excluídos pacientes que já tinham recebido bolos de fluido prévio, que já tinham doença renal crônica, e a gente vai entender por quê, cardiopatia congênita cianótica não corrigida, desnutridos e distúrbios metabólicos. Eles coletaram exames laboratoriais com 6, 24, 48, 72 horas e no dia 7, e o desfecho primário que eles buscaram nesse estudo foi disfunção renal aguda. Então, insuficiência renal aguda era o que eles estavam procurando de diferença entre os dois grupos, e o estudo foi desenhado para isso, com tamanho amostral para isso. Tá? Então, definiram insuficiência renal aguda como aumento de creatinina maior que 0,3, ou 1,5 vezes o basal, ou uma diurese menor que 0,5 ml quilhora por 6 horas consecutivas, em qualquer período após a ressuscitação com fluidos. Então, de maneira rápida e concisa, a metodologia desse estudo é uma metodologia muito boa, né? O que a gente quer ter de evidência é um ensaio clínico randomizado, cegado, que tem um delineamento que é super legal para o desfecho que eles estão procurando. Então, uma metodologia que parece ser bem adequada. Aqui, na verdade, é só para mostrar que eu não botei a tabela, mas para dizer para vocês que a randomização foi excelente, foi bem efetiva, os dois grupos eram semelhantes, então nem trouxe esse dado para a gente olhar aqui, mas os dois grupos eram bem parecidos, que mostram que a randomização foi ok. E aí, aqui, então, já é a tabela dos resultados finais, tá? O que eles encontraram? Que no desfecho primário deles, que era o desenvolvimento de insuficiência renal aguda, houve diferença estatística entre os dois grupos, né? Então, o grupo que usou a solução balanceada, né, de múltiplos eletrólitos, nesse caso o plasma light, teve menor incidência, menor risco de desenvolver insuficiência renal aguda, tá? Todos os outros desfechos secundários não foi estatisticamente significante para nada, tá? Não foi significativo para a mortalidade, mas, de novo, não foi um estudo desenhado para isso, né? Não era o desfecho primário. Teve diferença, obviamente, de valores de cloro, né, no pós, durante a internação, mas o que interessava mesmo era o desfecho primário para o qual o estudo foi desenhado, tá? E aí, o que se tira disso, né? Então, a mensagem que eles passam nesse estudo é, sim, parece que usar plasma light como bolos para crianças com choque séptico que precisam de ressuscitação diminui o risco de desenvolver insuficiência renal aguda, mesmo depois que esses resultados foram ajustados para a creatinina basal dos pacientes, né? E aí, de novo, eu trago aquela informação que eu falei antes, né, que em adulto já se sabe que tem menor mortalidade e menos incidência de insuficiência renal aguda com o uso de soluções balanceadas. O que eles comentam sobre esse achado e por que ele faz sentido e por que eu tenho um conflito de interesse, porque eu adoro toda essa fisiologia, é que, na verdade, quando a gente dá a solução salina, a gente está dando uma solução que tem uma concentração de cloro 50% maior do que a do plasma, né? A gente está falando de, plasma tem mais ou menos 99, 100 de cloro, e a gente está falando de uma solução que tem 150, 154 milimol por litro de cloro, né? E isso é sabido fisiologicamente que tem relação direta com o desenvolvimento de insuficiência renal aguda, reduz taxa de filtração glomerular
muscular e aumenta a inflamação, e também tem a questão do impacto dessa mudança, principalmente quando a gente está falando em bolos, né? Porque tu está dando um grande volume, maioria das vezes, em um curto espaço de tempo. Então, o impacto que isso traz fisiologicamente falando, tá? Que são limitações dos estudos que a gente tem que ter um olhar crítico quando a gente vê esse resultado, né? A gente não sabe se a gente pode extrapolar isso para outras soluções balanceadas. Por exemplo, a gente tem muito mais acesso a ringer lactato do que a plasma light no nosso meio, né? Então, podemos extrapolar isso? Olha, o pressuposto fisiológico é o mesmo, né? A gente não pode extrapolar, dizer que esse estudo prova isso, mas fisiologicamente a gente entende que é mais ou menos parecido, mas, né, não foi feito com outros tipos de soluções balanceadas, né? Uma outra limitação é que, embora não tenha sido cegado, os exames laboratoriais poderiam indicar qual solução foi usada, e aí isso poderia levar os médicos que estavam tratando os pacientes a mudar a solução de manutenção. Mas isso, na verdade, acabaria diminuindo o efeito, né, da intervenção, porque se tu pensa que isso fosse acontecer, o médico que está vendo o paciente vê que tem hipernatremia, o cloro está alto e vai deixar uma solução de manutenção diferente, isso provavelmente diminuiria o efeito. Então, provavelmente não tem um impacto tão grande no resultado que foi achado, né? E a questão do custo, que para a gente acho que é um ponto bem importante de discutir, né, que soluções balanceadas são, sim, mais caras, né, mas que eu acho que a ideia é que quanto mais evidência a gente tiver de mudança de desfecho, enfim, a gente consegue ter um impacto maior em outros pontos de custo para os nossos pacientes, e talvez isso possa vir a fazer a diferença, né. Então, são limitações importantes que só para a gente lembrar quando lê o artigo. E aí, todos finais de artigos, o que eu acho que é legal a gente discutir é assim, posso aplicar esse resultado na minha prática clínica? Toda vez que eu leio um artigo, eu penso isso, o que faz diferença isso para mim, né? Já vou dar minha resposta que, para mim, absolutamente, assim, já faz algum tempo que eu acabo usando bem mais soluções balanceadas, assim, tive prática de ter plasma light disponível, que era sempre a solução de escolha, mas mesmo o ringer lactato, assim, acho que vale a gente usar isso para pensar, e depois quero ouvir o pensamento de vocês todos, assim, quais são as ideias, se a gente aplica ou não esse resultado às nossas práticas clínicas. Eu vou deixar as discussões abertas para o final daí, e mostrar os outros 2 artigos, mas espero que a gente consiga falar mais sobre isso. Então, esse foi o primeiro que eu escolhi. O segundo que eu escolhi é um outro que eu adorei, achei um baita trabalho, que foi super esperado, assim, no meio da terapia intensiva, que foi o oxipíquio, que foi um multicêntrico, também ensaio clínico randomizado, de grupos em paralelos, que comparou 2 estratégias de oxigenação para crianças criticamente doentes internadas em UTI pediátrica, a estratégia conservadora e a estratégia liberal. Esse foi um artigo, eles começaram a trabalhar nesse paper em 2010, e foi publicado dele o piloto, foi publicado o protocolo, então estava sendo bem esperado, assim, e eles lançaram os resultados ano passado, foi publicado no início desse ano no Lancet. E aí o contexto desse estudo é que isso a gente vê na nossa prática, né, que o uso liberal de oxigênio é super comum, né, muito frequentemente a gente vê os nossos pacientes em ventilação mecânica na UTI saturando mais de 95%, e muitas vezes a gente vê eles saturando 100%, né, e aí de novo, voltando para os achados da fisiologia, fisiopatologia, a gente sabe que os danos relacionados ao uso de oxigênio parecem ser em uma curva em U, né, o que quer dizer? Que tanto a hipóxia é deletéria, como a hiperóxia, né? Então, parece que os 2 extremos não são adequados, falando de fisiopatologia de doença, né? E aí, isso vem também baseado só de estudos observacionais. Em pediatria, tem alguns observacionais que mostram mudança de mortalidade em UTI pediátrica com saturações arteriais de oxigênio mais altas, mas ainda não tinha nenhum ensaio clínico randomizado que nos desse um pouco mais de informação para que a gente pudesse recomendar alvos de saturação em pacientes pediátricos criticamente doentes. A única coisa que a gente tem ainda, né, é o PALIC, que dos pacientes especificamente com SARA, que nos dizem que a gente pode tolerar uma saturação de 88 a 92, naqueles que são os pacientes com as SARAs mais graves, né, mas ainda é a única coisa que a gente tem, e também com evidência pouco robusta, assim. Então, a ideia desse artigo era preencher esse vazio de evidência com essa hipótese fisiológica que já tem de estudos observacionais. E que eles fizeram? Eles fizeram, então, um ensaio clínico randomizado multicêntrico no Reino Unido, com diferentes UTIs pediátricas,
A população eram crianças com idade gestacional corrigida acima de 38 semanas até 16 anos. Todos eles tinham que ser admitidos em UTI pediátrica como uma emergência, então não de maneira eletiva. Então, todos os pacientes que tivessem em ventilação mecânica invasiva com oxigênio. E tinha que ter um contato presencial com o staff ou da UTI ou da emergência. O Reino Unido, eles têm um sistema de transporte centralizado, né, dos pacientes, então são os próprios médicos das UTIs e das emergências que saem para transportar paciente. Então, no meu entendimento, quando eu estava lendo o artigo, foi mais ou menos por isso que precisava, assim, que eles só poderiam ser randomizados se tivessem em contato com algum desses médicos, e aí poderia ser em outros cenários, quando tivessem sendo transportados também. Excluíram todos os pacientes que tinham cardiopatias congênitas não corrigidas, hipertensão pulmonar, ou pacientes internados por causas neurológicas, tá? E aí, qual que foi a intervenção, né? A intervenção desse ensaio clínico randomizado foi alvo de saturação. Então, eles randomizaram os pacientes, era uma randomização telefônica, que se ligava numa central e dizia para qual dos grupos que ia, né? Obviamente não pode ser cegado, né? Porque as pessoas precisavam saber qual que era a randomização. E aí eles randomizaram, então, para um grupo ser a saturação alvo de 88% a 92% e o outro acima de 94%. E quando eles dividiram os grupos das randomizações, eles tentaram equilibrar para a idade, para o local, para a causa da intubação e da internação ser respiratória ou não respiratória, e também para a gravidade da doença através da relação saturação FO2. O desfecho primário desse estudo foi um desfecho composto, então eles fizeram um desfecho que era suporte orgânico em 30 dias da randomização, então era um desfecho em ranking, com morte sendo o pior desfecho, e todos aqueles que sobreviviam recebiam um score de 1 a 30, dependendo do número de dias que eles ficaram em suporte nesses 30 dias pós-randomização. Tá? Então, todo o cálculo de amostra foi feito baseado nesse desfecho que eles estavam procurando, que era a duração de suporte orgânico em 30 dias. A metodologia do estudo foi bem adequada, assim, eles, como eu falei, eles publicaram o piloto, publicaram o protocolo do estudo, e é um estudo bem visto, assim, também do ponto de vista metodológico, porque foi um estudo bem robusto para o desfecho que eles procuraram, tá? Aqui tem, só para mostrar como a randomização realmente foi adequada, os grupos são bem semelhantes, eles conseguiram um N, então, de quase 1.000 pacientes para cada um dos grupos, né, randomização adequada, com os grupos bem parecidos. Na chegada, ou até 1 hora antes da randomização, a gente vê que nos dois grupos a FA2 era relativamente alta, né, quase 0,6, 0,55 nos dois grupos, e a saturação nos dois grupos era a mesma, 98% de média nos dois grupos, então uma randomização bem efetiva. O que eles também viram na descrição dos grupos e na análise desses grupos? Que ao longo do estudo, então, ao longo da randomização em que eles tinham os alvos de saturação, o grupo conservador passou a maior proporção do tempo em ventilação mecânica invasiva com a saturação entre 88 e 92, que era o que eles queriam, né? Então, 26% do tempo nessa saturação versus 1% do tempo só do outro grupo, que era o liberal, que passou nesse intervalo, tá? O que aconteceu também é que desse grupo conservador, eles passaram 27% do tempo que foi analisada a saturação, com a saturação acima de 92, então acima do alvo deles, mas em ar ambiente, né, sem FO2, isso aconteceu só em 1% no liberal. Então eles viram que o uso de oxigênio comparativamente foi bem maior no grupo liberal, e claro, aí esse é um fator não controlável, né, tu não consegue fazer o paciente saturar menos se ele está em ar ambiente. E ainda, portanto, eles viram que a exposição ao O2 foi bem menor nos primeiros 7 dias nesse grupo que era o do alvo conservador, tá? E o número dos pacientes desviados do protocolo foi baixo nos dois grupos, não teve diferença estatística quanto a isso, e eles acabavam saindo do protocolo por múltiplas razões, assim, a instabilidade clínica ou outros motivos. Aqui está o resultado que interessa para a gente, né, que é saber se tem alguma diferença no desfecho que eles procuraram, que era esse desfecho composto de dias com necessidade de suporte orgânico ou morte no dia 30, tá? E aí houve diferença estatística, então, favorecendo o grupo
o grupo de saturação conservadora, tá? Eles usaram uma análise estatística, uma medida que se chama índice probabilístico. O índice probabilístico, ele, na verdade, ele fala sobre a probabilidade de que se tu randomicamente selecionar um paciente, tá, que estiver recebendo a terapia conservadora, no caso, o alvo conservador de oxigênio, qual que é a probabilidade de ele ter um desfecho melhor, se tu selecionar ele randomicamente, tá? E aí, acima de 0,5%, acima de 50%, isso é favorável para a intervenção que tu está fazendo. Então, nesse caso, acima de 0,5%, é favorável para o grupo conservador de um desfecho melhor do desfecho primário buscado, tá? Outra diferença foi, os desfechos secundários, nenhum teve diferença estatística, tá? Então, eles olharam mortalidade na alta, mortalidade no dia 30, de novo, não foi desenhado para isso, mas não teve diferença estatística em nenhum desses, mas, obviamente, teve diferença estatística no custo, né, no dinheiro gasto em cada um dos grupos, como a gente sabe que o grupo conservador usou muito menos oxigênio, e isso teve uma diferença estatística no custo, tá? Só para citar que não teve nenhum efeito adverso grave importante em nenhum dos grupos, tá? Então, não teve nenhum dano para os pacientes de estarem em um grupo ou outro agudo, né? Como eles chamam de esses eventos adversos como sérios, tá? E aí a conclusão dele é que em crianças admitidas em UTI pediátrica em situações de emergência, que recebem ventilação mecânica invasiva, um alvo de saturação conservador de 88 a 92, resultou em uma probabilidade maior de um desfecho melhor com relação à duração de suporte orgânico ou morte em 30 dias, tá? O que ele faz de comentário sobre isso? Que é consistente com aqueles estudos observacionais que a gente falou, que parece que hiperóxia tem relação com desfechos piores, né? O efeito foi pequeno, né? Quando a gente vê ali estatisticamente o número do índice probabilístico, aquele efeito é pequeno, mas quando a gente pensa em quantas crianças ficam internadas em UTI pediátrica em ventilação mecânica, recebendo oxigênio, provavelmente o efeito clínico disso seria muito maior do que nessa amostra estudada. Alguns pontos negativos que eles trazem é que teve uma proporção bem atípica de casos, tá? Porque foi ali na época do Covid, então pegou a época pós-Covid, com bem menos bronquiolites e infecções virais, né? E aí o outro ponto negativo é que se excluíram duas populações muito prevalentes em UTI, que são os cardiopatas e as doenças neurológicas, né? Então, que também a gente tem que lembrar que não se aplica para esse tipo de população nesse estudo que foi feito. Tá? Eles questionam se esse resultado pode ter algum efeito confundidor do tempo fora do protocolo, né? Porque aquilo que eu falei para vocês antes, que o grupo conservador passou grande parte do tempo acima do alvo, mas em área ambiente, mas não era naquele alvo, né? E aí, então, ele sugere que, bom, a gente talvez precisa estudo para mostrar o mecanismo de efeito, ou algum outro estudo também randomizado que busque alvos intermediários, ou que tente algum alvo mais baixo, mais estrito, de alguma maneira, né? Então, algumas considerações que a gente tem que ter para analisar esses resultados, mas um estudo bem legal que traz resultados bem interessantes e que, de novo, vou trazer para a discussão para a gente depois se a gente pode ou não pode aplicar esses resultados à nossa prática clínica. E aí, para terminar, tive uma dúvida aí no meu conflito de interesse de que eu ia escolher, fiquei em dúvida e pedi ajuda para os amigos aí, e aí acabamos decidindo por falar sobre ketamina em pacientes neurológicos, mas no final eu vou deixar um QR Code com a pasta do Drive para vocês, e vai ter vários outros artigos lá também, tem artigos sobre alvos de pressão arterial pós-parada, que são muito interessantes, que eu queria ter falado também, mas não ia dar tempo de falar tudo, então acabei escolhendo esses, e daí sobre esse assunto tem 2 artigos bem legais, que foram publicados o ano passado, então em 2023. O primeiro que eu vou falar é sobre esse daqui, que foi publicado no Neurocritical Care, que é o uso de ketamina para intubação de crianças criticamente doentes com indicações neurológicas. Então, é uma análise retrospectiva, né? E aí, o racional desse estudo, que eles basearam a ideia de fazer esse estudo, é porque 20% das intubações, isso baseado em dados de análise retrospectiva, cursam com algum tipo de efeito adverso relacionado ao evento da intubação, seja a sedação, seja o procedimento da intubação em si,
né? E a ketamina, a gente sabe que é uma droga com bom perfil hemodinâmico, que tem algumas evidências, que a gente vai falar mais um pouquinho depois no outro artigo também sobre isso, mas já tem algumas evidências que até, né, reduz a pressão intracraniana, mas que a gente não tinha nenhum estudo avaliando diretamente a relação entre os efeitos adversos e o uso da ketamina em paciente com indicação de intubação por causa neurológica, tá? Então, esse estudo é um retrospectivo que pegou os dados, uma parcela de dados desse Near4Kids, e aqui tem outro conflito de interesse meu, porque a gente preencheu o Near4Kids depois de todas as intubações lá no meu fellow, então, muito preenchi esse questionário, que é um questionário que é aplicado já há bastante tempo, continuamente, em 53 UTIs pediátricas ao redor do mundo, em emergência, que ele vê exatamente tudo relacionado à intubação, então, indicação, droga, como foi intubado, por quem, todas as coisas, tá? E aí, então, eles usaram os dados de todas as tentativas de intubação de janeiro de 2014 a dezembro de 2020, e o desfecho primário, o que eles consideraram como efeito adverso, então, relacionado à ketamina, era instabilidade hemodinâmica e hipoxemia, com saturação menor que 80%, tá? A metodologia, sendo crítica um pouco, né, é uma metodologia ok, mas a gente tem que lembrar que estudos retrospectivos nunca são a melhor fonte de evidência quando a gente está buscando relação causal, né, porque a gente está olhando coletando um dado, uma foto de uma coisa que já aconteceu e que a gente não tem certeza se tu pode relacionar uma coisa com a outra, né. Então, se a gente quer saber se a ketamina é responsável por causar efeitos adversos durante a intubação, um retrospectivo provavelmente não vai ser o melhor desenho para fazer isso. Então, ok, é legal porque eles têm um N legal, eles têm uma coleta de dados bem completa, mas é um retrospectivo que a gente vai até falar depois, que nos traz confusão para falar sobre isso, tá? Aqui, então, as características dos dois grupos separados, né, que eles coletaram dos pacientes que foram intubados por indicação neurológica. Eles tiveram um N total, depois de excluídos todos os fatores de exclusão, de 2.000 pacientes, tá? Sendo quase 500 que usaram ketamina e 1.500, quase 1.600 que não usaram ketamina, tá? Dos grupos, assim, os grupos, nada de muitas diferenças estatísticas, a não ser, claro, a causa da intubação, né, que obviamente eles estavam buscando com causa neurológica, mas também tem outras causas junto, porque te permite assinalar mais de uma, né, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais desses outros fatores aqui, quando for ver a análise específica. Mas uma coisa que chamou atenção na análise dos dados é a proporção do uso de ketamina na intubação, como cresceu ao longo dos anos, tá? De 10% das intubações em 2014 dessa base de dados para 41% em 2020, né? Que demonstra realmente ao longo desses anos como cada vez mais a gente foi tendo evidência a favor da ketamina, né? Mostrando ser uma droga de bom perfil hemodinâmico, uma droga segura, então cresceu muito o uso ao longo desses 6 anos aí, 7 anos que eles analisaram os dados. E aí, o que eles analisaram, então? O efeito, o desfecho composto deles era efeito adverso, né, com o uso da ketamina relacionado à intubação, e pasmem, sim, teve muito mais evento adverso no grupo que usou ketamina do que não usou ketamina, estatisticamente significativo, né, e aí eles falam, olha só, não era isso que a gente estava esperando, né, quando a gente pensou nesse estudo. E aí eles pegam e vão fazer a estatística, obviamente, que deve ser feita, né, em todo tipo de estudo assim, que eles foram ajustar esses achados, então, para todos os fatores confundidores. Então, eles ajustaram para localização, para idade, categoria do paciente, indicação coexistente de intubação, via área difícil, oxigenação apneica, dispositivo, uso de bloqueador neuromuscular, tá? Então, quando eles ajustaram para todos esses fatores, eles acharam que aqui, pronto, não é estatisticamente significativo, né? Tive um P ali de 0,057, então a ketamina não parece dar mais efeitos adversos nessa população de pacientes quando usada para intubação, tá? Mas mesmo assim, ainda fica essa dúvida, porque, né, embora passe ali, né, cruze o intervalo de confiança e o P não seja significativo, é muito perto de ser, né? Então,
eles falam isso, que acaba contrastando com a expectativa inicial do estudo, embora tenha um efeito estatístico, e, de novo, é um estudo retrospectivo, a gente não sabe se não foi a escolha nos pacientes que eram mais graves e instáveis do ponto de vista hemodinâmico, né, porque a gente sabe que a ketamina tem um perfil hemodinâmico bom, então, quem sabe, os que tinham pacientes que eram mais instáveis optaram por escolher essa droga. Não temos como saber, né? Então, a gente fica com essa dúvida quando a gente vai analisar os dados, né? O que eles acharam de fator preditivo de efeito adverso independente, tá? A idade da criança, então, nessa amostra de 8 a 17 anos, crianças que tinham condições respiratórias junto com a condição neurológica como indicação de intubação, e crianças com história de viária difícil também tinham desfechos piores, tá? Eles fizeram uma subanálise dos pacientes só com TCE, tá? Que foram intubados com TCE para saber se também podia ter algum desfecho pior nesse subgrupo de pacientes, e não teve, tá? Não tem diferença estatística. E aí, aqui só para citar, a dose média que foi usada foi de 1,5 miligrama por quilo. A conclusão desse estudo é que o uso de ketamina em intubação de crianças criticamente doentes não foi associado com diferenças em efeitos adversos, hemodinâmicos e hipoxêmicos, mesmo nos pacientes com TCE, mas, de novo, né, risco de viés de seleção para pacientes mais graves nos que foram usados ketamina, corte bem heterogênea, né, a maioria com diagnóstico neurológico. Normalmente, os pacientes têm mais de uma indicação para intubação, então, às vezes, o paciente pode ser que no preencher o formulário não tenha sido colocado que era uma causa neurológica, e na verdade era, e por isso tenha perdido pacientes, né? E, de novo, a gente precisaria de estudos prospectivos para confirmar isso, para nos dar um dado com um pouco mais de robustez, assim, com relação a isso, tá? Mas, de todo jeito, achei um estudo e um dado interessante que eu acho que vem para trazer boas discussões para a gente. E, para terminar, bem rapidinho, esse outro estudo que eu achei super legal, e tomara que a Lu Barcelos esteja aí ainda, porque eu vou adorar ouvir a opinião dela sobre isso, que fala sobre os efeitos agudos da ketamina na pressão intracraniana em crianças com TCE grave, tá? E aí, de novo, racional disso e a ideia disso é que estudos recentes, né, de novo, por 60 anos, muito tempo se pensou que a ketamina aumentava a pressão intracraniana e não foi usada nesse grupo de pacientes por muito tempo. A gente já tem vários estudos que não confirmam isso, né? E aí a hipótese desse grupo, quando eles foram fazer esse estudo, era que, a ketamina não só não aumenta a PIC quando usada como sedativo, nesse grupo de paciente, mas ela também reduz a PIC quando usada como tratamento de hipertensão intracraniana. E foi isso que eles quiseram provar nesse estudo, tá? Como é que eles delinearam isso? Pacientes com menos de 18 anos, admitidos por TCE grave, que tinham monitor de PIC, então de dezembro de 2018 a abril de 2021. O protocolo de TCE era o padrão, pelo protocolo da instituição que eles estavam internados, tá? E hipertensão intracraniana, então, definida como PIC acima de 20 por mais do que 5 minutos, com coleta de dados toda automática dos monitores, tá? Então, eles tinham um monitor invasivo de PIC, eles tinham um monitor invasivo de pressão arterial, e os dados do monitor iam automaticamente para o banco de dados de todas as medidas, tá? E aí, eles analisaram as medidas de PIC 5 minutos antes e 120 minutos depois de receberem dose de ketamina, tá? Então, para o que o estudo se propõe, a metodologia é muito legal, né? A medida é o padrão ouro, né? De medida invasiva, tanto de PIC como de PA, e eles conseguiram fazer isso de uma maneira super acurada, assim. Então, a metodologia para isso que eles querem provar nessa amostra parece ser adequada, tá? Aqui só para mostrar, então, a amostra deles, tá? Uma amostra pequena, um N pequeno, né? A gente sabe que não ia ser fácil de conseguir um N grande para isso. Então, 11 pacientes no grupo que não recebeu ketamina e 22 pacientes no grupo que recebeu ketamina. De novo, não foi um randomizado, tá? É só prospectivo de análise de dados, tá? Eles analisaram 14 mil horas de medida de pressão intracraniana, para trazer esses dados que eles trazem para a gente. E quais que foram os resultados? O primeiro resultado desse gráfico aqui são as medidas de pressão intracraniana e de pressão de perfusão cerebral, então calculada através da PIC e da MAP, né? Antes e depois de uma dose de bolos de ketamina que não tivesse sido dada por hipertensão intracraniana. Então, a gente pode ver que os pacientes tinham pressão intracraniana
normal, menor que 20, antes de receber a dose, e depois de ter recebido a dose de ketamina, não teve mudança na pressão intracraniana e não teve mudança significativa na pressão de perfusão cerebral, que era isso que eles queriam provar, né? Essa é uma das hipóteses deles, né? Apesar de ser um N pequeno, eles conseguiram mostrar isso pra gente. E aí, outro dado que eles trazem é o uso da ketamina em momentos que os pacientes tinham hipertensão intracraniana. Tá? E aí, o que foi visto aqui? Então, essa parte de cima é só da PIC e essa parte de baixo é da pressão de perfusão cerebral, tá? Eles conseguiram ver que a PIC foi significativamente menor logo depois da dose de ketamina, então 0 a 5 minutos depois da dose de ketamina teve diferença estatística nessa medida de pressão intracraniana, também depois com um efeito tardio, então após 21 minutos, todos os tempos após 21 minutos, a gente vê que a PIC caiu aqui para baixo de 20 e todos esses resultados são significativamente menores do que o inicial. Tá? E aí, sobre a pressão de perfusão cerebral, que na verdade é a coisa super importante, né, quando a gente está falando de hipertensão intracraniana, porque não basta só tu baixar a PIC, se tu baixar a tua MAP também, então é muito legal que eles tenham ido em busca desse resultado também. E aí, a pressão de perfusão cerebral, o efeito significativo pareceu ser mais tardio, embora tenha tido um efeito na pressão de perfusão cerebral, isso aconteceu mais tardiamente, depois de 61 minutos, tá, da dose de ketamina de bolos. Aí a gente pensa, tá, mas aí esses pacientes, se eles não receberam só a ketamina, os que receberam a ketamina, né, se receberam outras drogas também, né, isso também pode ser um fator confundidor. E aí eles falam isso no estudo, que eles pegaram os casos que usaram outras medicações depois da dose de ketamina, excluíram esses casos, fizeram análise e os resultados foram os mesmos. Então não tem diferença após excluir os casos que usaram outras medicações. O que eles concluem? Que não foi observado aumento de pique com o uso de ketamina em pacientes com TCE grave, e a administração de ketamina em crise de hipertensão intracraniana foi associada com a redução de pressão intracraniana. De novo, aquilo que a gente já falou antes, é um retrospectivo, não pode inferir relação causal, né? Eles só podem descrever o que eles viram, mas a gente não pode afirmar que uma coisa é relacionada com a outra, né, porque não é para isso que foi desenhado o estudo, né. Eles questionam se pode ter tido um efeito do cuidado geral para o paciente, né, por exemplo, a ventilação mecânica, cuidado do ambiente, barulho, sei lá, todas as outras coisas que podem alterar a medida de pique e de pressão de perfusão cerebral. Comentam sobre a variação de dose, e de novo que é um N pequeno, né, um estudo pequeno, mas que traz dados, acho, bem legais para a discussão. Eles falam, então, a favor do estudo aquilo que a gente falou antes, que a coleta de dados foi super detalhada, né, então que tem bastante informação, e que, na verdade, vem somar várias evidências que a gente já tem, que contrariam aquilo que foi acreditado por muitos anos, né, de que a ketamina seria contraindicada nessa subpopulação de pacientes. Então, isso é uma coisa que eles chamam a atenção também. Nesse QR Code aqui, vai ter os slides e vai ter os artigos em PDF, todos esses e mais alguns extras, né? E aí eu trago para a discussão, que sobrou um tempo bom, para a gente conversar um pouco sobre isso e ver o que a gente pode aplicar disso à nossa prática clínica e se isso ajuda ou não, e se a gente lê isso e leva em consideração ou não, né? E obrigada pela atenção de vocês, pela presença de todo mundo. Muito bom, Vero. Obrigada. Acho que dá para deixar essa paginazinha aí para a galera ir acessando, né? Eu vou abrir a palavra para a Lu Barcelos, que levantou a mão aí. Vou tentar fazer uma ordem aqui para a gente poder ir comentando. Fica à vontade, Lu. Lu, desculpa te chamar e falar teu nome, mas é que não dá para falar de TCE sem falar de ti, que eu aprendi tudo de TCE contigo, né? Então tem que ser. Lu, tu tá mute, a gente não tá te ouvindo. Estão me ouvindo? Agora Estão me sim. ouvindo agora? Uhum. Tá, é que eu tô no trânsito indo pro plantão, então desculpa não poder abrir a câmera e não poder falar para vocês. Primeiro, me sinto muito honrada por ter sido citada, Vero, por ti, e com muito carinho que eu respondo. Na verdade, assim,
ainda uma dificuldade de fazer trabalho com TCE grave é que o TCE grave é um grande saco de gatos, como eu digo, né? Dentro dessas tomografias que tu vai analisar de todos esses pacientes que entraram, tem vários mecanismos de hipertensão intracraniana. Então, tudo em TCE acaba tendo uma evidência fraca, porque tu não consegue dividir, o N é sempre muito pequeno, e tu não consegue dividir os pacientes e parear eles de forma absoluta, porque uns têm hemorragia intracraniana, outros têm hidrocefalia por obstrução de aqueduto, outros têm só um hematoma extradural, outros têm lesão axonal difusa, que é uma patologia complicada de a gente até saber se tem hipertensão intracraniana ou não. Então, tudo isso, sempre que a gente faz trabalho de TCE grave, a gente tem que pensar. Sim, eu acho que a ketamina tem que ser usada já para sedação no TCE grave. No HPS, no nosso protocolo, a gente não usa ainda a sedação de manutenção com ketamina, porque a gente usa o último guideline, que ainda sugere o uso de benzodiazepínico e opioide como melhor sedação de manutenção do TCE. Mas é fato, né, que a pressão de perfusão cerebral é uma das coisas mais importantes que tu tem que cuidar junto com a hipertensão intracraniana no paciente com TCE. Então, a ketamina vem a favor, né? A gente não tem tanta vasoplegia como a gente tem com o uso de opioide e benzodiazepínico. Outra questão também que eu queria comentar com vocês, agora deixa eu dobrar aqui. Tá. E a monitorização é muito importante, mas também levantar o que mais esses pacientes estão usando. E saber que, no último guideline, a sedação em push já não é a primeira escolha para tratamento de hipertensão intracraniana, né? Sempre que a gente tem um pico de hipertensão intracraniana no paciente monitorado, já no último guideline, a nossa escolha é o uso da solução hiperosmolar, ficando abaixo, ao contrário do que era no guideline anterior de 2012. Esse de 2018 já coloca a solução hiperosmolar como primeira escolha, e ficando abaixo dela, daí, num passo seguinte, a sedação e curarização. E outra coisa que eu gostaria de saber é se esses pacientes tinham eletroencefalograma contínuo, né? Porque uma das coisas que acontece no TCE em quase 30% dos pacientes é que eles têm um mal convulsivo subclínico, que é um fator bastante determinante de hipertensão intracraniana não controlada, né? E como ketamina a gente sabe que é uma excelente droga para tratamento de mal convulsivo, como anticonvulsivante, acho que ela também entraria aí como uma boa escolha. É isso, Eu não mais me ou menos. lembro, Lu. Muito obrigada pelos teus comentários, como sempre, maravilhosos. Eu tô olhando aqui o artigo para ver se eu acho, porque eu não me lembro de ter lido. Eu acho que não, porque eu não me lembro de ter lido nos métodos, mas tô dando uma passada de olho para ver se tinha coisa do eletroencefalo. Eu já li esse artigo, eu acho que não tem monitorização Eu acho que não, de né? eletroencefalo contínuo. Que na verdade é uma coisa que cada vez mais vem se defendendo no tratamento do TCE, que é a monitorização multimodal, né? Quanto mais monitorizado o paciente com TCE grave for, melhor vai ser o desfecho dele. Mas esse aí eu me lembro que eu faz tempo já, acho que, mas não me lembro que tenha mesmo. Mas muito obrigada pela lembrança, e eu tô adorando esse projeto de vocês. Todos que eu conseguir ver, eu vou ver. Obrigada, gurias. Obrigada, Lu, pelos comentários, muito bom mesmo. É isso, né? É importante. Quem lida na prática todos os dias com isso acaba se dando conta de alguns detalhes do trabalho que a gente, quando dá lendo só na teoria, não consegue se dar. Doutora Sinara, quer falar? É a próxima da fila. A gente não tá te ouvindo. Peraí. Agora deu, agora tá tudo certo. Falta a câmera, né? Peraí. Eu tô tentando liberar aqui, que eu tô no outro computador. Bom, mas vocês estão me ouvindo, né? Eu ia liberar a câmera, mas não tô conseguindo. Tá. A gente te ouve bem. Tá, eu não sei se alguém quer comentar mais o TCE, mas eu ia falar um pouquinho do difluido, do dicloro.
porque assim, achei muito legal ver tu ter escolhido esses aqui. A gente, cada vez mais, a gente tem visto a hipercloремia associada com complicações. E eu só queria complementar, a gente teve, só para ilustrar, a gente teve um estudo de uma enfermeira que fez, era mestranda do Jefferson, e ela fez uma análise retrospectiva dos transplantes hepáticos. E aí a gente encontrou nesse trabalho dela, que ela era co-orientadora, a gente encontrou que uma hipercloremia acima de 120 associada a maior tempo de ventilação mecânica e também a insuficiência renal. E tem um trabalho também de São Paulo, que eles publicaram agora há pouco, também em pós-operatório de transplante hepático, também associando a hipercloremia com insuficiência renal. Então, e claro que esse trabalho dela envolvia pacientes mais antigos, que na verdade usavam mais soro fisiológico até do que os atuais. Os anestesistas já até estão usando mais plasma light, mais ringer, mas como a questão do transoperatório para nós, que vai, na verdade, a consequência vai vir para nós no pós-operatório imediato, como é importante, né? E como assim essa cultura, eu acho que o intensivista já está mais acostumado a trocar, né? Usar o ringer ao invés do soro fisiológico, mas os anestesistas, eu vou te dizer que ainda eles usam muito soro fisiológico e a gente está encontrando muitos pacientes em pós-operatório, principalmente esses que precisam de muito volume, com essa hipercloremia. Então, ela encontrou um sódio acima de 120, associado a maior tempo de ventilação mecânica e a lesão renal aguda. Então, eu acho que é uma coisa, com certeza, para a gente ficar atento e tentar, assim, divulgar essa cultura, né, para também para o transoperatório, os pacientes que a gente puder, né. Era só isso que eu queria contribuir. Obrigada. Parabéns, Vera. Não, perfeito, né? E Vero, já que a gente citou começamos a falar sobre esse trabalho do Plasma Light com NSL, a gente tem trabalhos, sabe, você já leu alguma coisa, a gente tem trabalhos em crianças fazendo essa correlação, assim, agora a doutora Sinara trouxe a questão do transplante hepático, né, mais correlação com outros pós-operatórios ou então com outras patologias que não o choque séptico, assim. Não, esses dias eu fui dar uma lida achei o comentário da Sinara excelente, porque eu acho que a tendência é cada vez mais aparecer em outras situações clínicas, assim, porque do ponto de vista fisiopatológico faz muito sentido em qualquer situação clínica, né, não só no choque séptico. Eu acho que a tendência é aparecer mais disso. Esses dias eu fui dar uma revisada nisso em cetoacidose, eu até estava falando com a Ceci esses dias de já tive casos, assim, de pacientes com cetoacidose muito grave e que corrija a cetoacidose em si, mas eles ficam com aquela acidose metabólica hiperclorêmica por um tempão e como aquilo ali é difícil de corrigir, de resolver, assim, né? Aí isso até tava olhando semana passada, mas, de novo, em criança não tem evidência, né? Já tem evidência de cetoacidose de adulto, de bolos fazer com ringer, né? Isso já tem, mas é que na nossa população é difícil, né? Mas eu ficaria curiosa para ter coisas em outras populações, assim, né? Até penso nos nossos pós-ops cardíacos também. Pois é, eu fiquei curiosa também, porque até a gente vê o contrário disso que a doutora Sinara falou, né? Os nossos, por conta de custos, eu acredito que a doutora Cláudia pode falar isso depois, mas os nossos anestesistas da cardio fazem muito mais plasma light e ringer, porque é liberado no bloco, e a gente acaba já tendo uma restrição um pouco maior de usar na UTI. Então, eu também fico curiosa para saber os efeitos disso nos nossos pós-operatórios, né? Claro, é tudo muito multifatorial, né? Assim, a questão da insuficiência renal no pós-operatório da cardio, mas até para os outros casos que não sepse, choque séptico, pacientes ventilados por outros motivos, em NPO por outros motivos, e instáveis por outros motivos, acho que é algo que vem muito trabalho por aí, né? Doutora Lucinara é a próxima da minha fila aqui. Boa noite, gurias. É a primeira vez que eu estou participando, felizmente dessa vez eu consegui. Parabéns pela iniciativa. Muito interessante os artigos. Eu só queria perguntar algumas coisinhas. Só fiquei uma dúvida do trabalho do TCE, Vero. Se eles descrevem no trabalho o que foi a indicação da sedação com ketamina, se era, como a Lu falou, a suspeita de crise convulsiva, um ajuste de ventilação, necessidade de sedação do paciente, porque isso talvez possa interferir também, né, como tu falou, é um trabalho retrospectivo, talvez possa interferir também. E ainda falando em relação ao cloro, existem já algumas soluções de lactato sódico que estão sendo usadas no TCE
justamente para evitar o uso excessivo de solução salina hipertônica com cloro. A gente não tem essa experiência ainda, mas tem já vários trabalhos sendo publicados com essa ideia, assim, de diminuir o cloro, porque, né, já é uma ideia que está sedimentada de que a hipercloremia é deletéria mesmo, né? Lucy não tem essa informação, e essa é uma das grandes críticas, né, para o seu retrospectivo, e tu não sabe por que foi usado ou não, é uma das grandes críticas do estudo, né, mas que eu acho que a coisa legal, assim, pelo menos vocês têm muito mais prática, né, no assunto, é por isso que eu acho que os comentários são tão valiosos, mas acho que uma coisa legal é que, apesar de todas essas diferenças, né, essas diferenças da amostra, enfim, de todas essas coisas, querendo ou não, eles conseguiam pegar uma medida objetiva, que eu acho que o objetivo deles no estudo era isso, né, refutar a ideia de que usar ketamina aumenta a pique, eu acho que era dar mais uma informação, mas para esse tipo de análise é muito pobre, né, a gente não consegue saber, porque exatamente... Sim, responde que, bom, não se preocupem que não aumenta. Isso aí, mas isso que tu falou é verdade, eles não dizem por quê, e aí não tem como saber a relação causal daquilo ali, né. Doutora Cláudia era a próxima da fila. Oi, boa noite, parabéns, Verônica, excelente, não consegui participar do primeiro, mas estou encantada, e gostei do teu viés de seleção aí dos estudos. Sobre o primeiro estudo, eu queria comentar, porque a gente teve uma mudança, né, no nosso protocolo, que a gente tinha o plasma light liberado para o transoperatório, não só na solução de cardioplegia, mas para todo o transoperatório, e depois a gente teve pelo nosso comitê lá de padronização a proibição, né, do uso fora as situações específicas, transplante hepático e a solução de cardioplegia. E a gente notou a acidose metabólica bem mais significativa nos nossos pacientes, mesmo em pacientes com uma cirurgia curta, não é? Então, isso foi bem significativo, assim, pós-operatório de CIA, e a gente vinha os pacientes com uma acidose bem importante, a gente acabava daí fazendo mais volume, não é, mais soro fisiológico, e perpetuava mais tempo, não é, a acidose. Então, eu acho que seria um estudo bem interessante se a gente pudesse fazer até o que eles nos dizem, né, sempre nos disseram na padronização é que falta referência, né, principalmente para referência para pediatria, né, a gente pode, talvez até usando uma referência assim, poder fazer algum estudo, não é, prospectivo, até nessa população, né, a Raíssa questionou outras populações que não choque séptico, eu acho que seria bem interessante, acho que essa bibliografia pode ajudar a gente a ir adiante e abrir, não é, porque a gente usa muito a expansão e a gente usa ainda muito soro fisiológico, não é, e como a gente tem pacientes de baixa gravidade, pacientes de maior gravidade, de pós-operatório, isso pode nos ajudar, assim, eventualmente até nos transplantes hepáticos, né, como a Sinara comentou. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso, né? O que tu acha de se tentar fazer algum estudo desse tipo? Eu perdi a Vero, mas enquanto ela não responde, já está anotado aqui, já tinha um quadradinho embaixo, porque, na verdade, eu fiquei pensando que foi uma pena que a gente não coletou no nosso, né, Clarice, no nosso doutorado, porque a gente coletou 142 variáveis e não coletou o cloro, então eu já fiquei pensando nisso, talvez, não sei se a Vero tá aí para... Mas também é uma coisa, que a gente não pede, né, no pós-operatório, a gente não pede controle laboratorial. Exato. Né? Então, não está no uma coisa assim nosso protocolo. incluir, né? Assim, incluir. Acho que é uma coisa bem legal de incluir mas no gasômetro ali tem, né, Gurias? Tem cloro, né? Então a gente... Na gase do gasômetro entra cloro. Mas é uma baita ideia de estudo, né? Uma baita ideia de trabalho. O problema é que a gente sabe como é difícil, né?
Eu leio esses estudos, eu sempre fico pensando, podia ser tão mais fácil para a gente fazer, mas como é difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Porque isso daí é uma coisa que dá muito trabalho, né? Tu teria que poder te dedicar só para fazer um estudo desse tipo, como eles fizeram, com a qualidade de randomização, e com a força do estudo tá na qualidade, assim, né? E a gente acaba, é aquilo, a gente faz pesquisa como um extra no amor, né? Porque ninguém pode fazer só isso. Mas eu acho uma baita ideia, assim, e de novo, são coisas que levam tempo, assim, né, a coleta tem que ser de longo tempo, tem que planejar, mas tudo para ser, ainda mais com tanto paciente que a gente tem, né, seria uma baita ideia. E é uma variável barata, né? É verdade. Gabi, tu é o próximo da fila. Ups. Tá no silencioso, Gabi. Agora foi. Eu vou fazer 2 comentários rápidos. Do estudo da ketamina, o N é pequeno, mas quando a gente estuda variável fisiológica, comportamento fisiológico, a gente não precisa muito, na verdade, né? De um N muito grande. A gente não está estudando desfechos com muitas coisas no meio do caminho. Justamente, eu vou fazer uma intervenção, vou ter a variação fisiológica, e daí vou ter interação com o meio para daí ter o desfecho. Não, fiz um negócio e vejo a variação fisiológica, então não preciso ter tanta coisa. Então, o N pequeno é adequado, né? Eu achei bem interessante ali. Não, o objetivo não é dizer que eu posso tratar a hipertensão intracraniana com queta, né? Mas não piora. Acho que isso já é um bom começo, né? E a outra coisa que eu ia falar só, aí até a chefa Cláudia não falou, mas não sei se... Eu olhei aqui na internet quando a Vera estava falando, o soro físico 500 ml é R$11. E o Ringer lactato é 15. Então, é 4 quilos, não dá grande diferença, mas é 40% a mais. Mas eu procurei e não achei, agora rapidinho, se não tem alguma coisa de custo-efetividade, do que eu vou evitar de... Considerando que eu reduzo em 40% risco relativo de lesão renal aguda, se eu não, o que eu não poupo de outras coisas, tipo de hemodiálise e tal, e de tempo de internação, se não se paga, né? Mas enfim, eu vou depois procurar com mais Desculpa, calma. Gabi, eu ia comentar isso sobre o preço, eu esqueci. Sim, o eu tinha pesquisado, não lembrava exatamente o valor, mas eu lembrava que não era tão mais caro assim, para o que eles falam, né? O Plasma Light eu procurei tudo que é lugar, não achei. Só achei nos Estados Unidos, o preço em dólar, que é $7. Mas daí, e é 1,66 o Ringer e 1,30 dólares a Salina. Mas em reais é 11,15 o Plasma Light, eu não achei. Mas seria interessante se conseguisse achar alguma coisa assim, ou até fazer depois, né? Se a gente mudar a nossa prática. É o barato que sai caro, né? Depois, né? De quanto é que custava na era Salina e depois quanto é que custa na era Ringer lactato, a média de internação dos pacientes. Perfeito, Gabi. Você quer fazer um comentário? Bem rapidinho, eu tava olhando aqui que eu sabia que eu tinha lido um negócio sobre Vero, parabéns, excelente, amiga, adorei os artigos, muito legal. Eu queria só dizer que eu tava olhando, eu sabia que eu tinha lido isso, que num trabalho de sepsi mostra que 70% das UTIs de adulto utilizam soro fisiológico. E aí também utilizaram uma corte bem grande do Brasil mostrando isso. Só que eu acho que o outro rolo não é só o cloro, a questão também é o sódio, né? A gente põe muito mais sódio para os pacientes do que o cloro que a gente tá dando. E aí tu faz uma hipernatremia num paciente, por exemplo, um paciente que já... A gente tava falando de tarde, isso é a Verônica. Um paciente, por exemplo, um paciente com insuficiência hepática, que ele já tem uma hiponatremia relativa, mas ele já tem um aumento do volume circulante, um hepatopata, tu vai estar dando mais sódio, a chance desse paciente fazer uma hipervolemia e daqui a pouco fazer extravasamento para o terceiro espaço é muito maior. Então, eu acho que quando a gente analisa isso também, tá, o cloro, óbvio, a gente vai ter que analisar, e toda a questão da insuficiência renal, mas a gente vai ter que ver também essa questão da hipernatremia desses pacientes e o quanto isso repercute, sabe? Isso foi outra coisa que eu sabia que eu tinha visto uma figurinha uma vez, 2 litros de soro fisiológico correspondem a 18 pacotes de batata Ruffles. Eu ia dizer isso agora, que eu amo essa comparação da Ruffles. Eu amo. Eu ia procurar. Eu ia dizer que eu tava ouvindo e eu fiquei pensando, quando a gente for coletar essa informação, a gente tem que pôr o sódio e o terceiro espaço. Sim. É isso, pessoal. Sim, perfeito. Comentar. Doutora Sinara quer fazer um último comentário antes da gente finalizar. Você tá muda. Desculpa. Eu ia exatamente complementar isso da Ceci, que esse trabalho dessa enfermeira mostrou exatamente isso, aumento do sódio e do cloro, os dois foram associados com maior tempo de ventilação mecânica, provavelmente também por sobrecarga hídrica, né, que a gente viu,
E exatamente, os dois fatores, né? Então, assim, eu acho que e ainda mais a hepatopata, exatamente, aquelas crianças, né, que já têm uma insuficiência hepática, já tem toda a questão do sódio. Então, é exatamente isso. Clá, quer fazer algum comentário? Quero fazer um comentário em relação à questão, assim, ó, de não fazer o uso liberal de fluido, né? E talvez, assim, chamar um pouco para reflexão nesse sentido. Será que esse paciente responde a volume? Porque às vezes a gente acaba perdendo um pouco, passando a mão, né? Na quantidade de... Só um pouquinho, meu amor. Passando um pouquinho na quantidade de volume que aquele paciente vai responder, né? Então, além da gente pensar no fluido que a gente vai usar, é pensar se esse paciente realmente está precisando desse fluido, né? Não, já foi, amor. Sim. Tá. Vero, não, parabéns, tá? Adorei, amei. É isso, pode falar, Vera. Que olha como é legal a gente estar num grupo, né, colaborativo de estudos, ó. Já recebi imediatamente no WhatsApp uma coisa que desmente o que eu falei. Tem um estudo de 2020 publicado no Critical Care, que é um randomizado comparando cloreto de sódio e plasma light como fluido inicial em crianças com cetoacidose diabética, e que nesses pacientes não mostrou diferença de insuficiência renal aguda, ou isso aí, resolução de insuficiência renal aguda na resolução da cetoacidose, não teve diferença de necessidade de terapia de substituição renal. Então, ó, mais coisas para a gente discutir sobre fluidos. Valeu, Gui. Acho que a gente pode... Já fica a dica, Gabi, estava procurando um tema, fluidos, e as suas particularidades. Gente, a gente vai concluir, porque a nossa meta também é não passar muito e não se estender muito. Baveiro, sem palavras, foi muito legal, e obrigada para todo mundo que participou, porque esse é o objetivo, é a gente ter essa sensação que estamos numa roda de chimarrão, conversando sobre o que a gente gosta de estudar. E é com esse sentimento que eu saio. Então tá, boa noite, nos falamos, até mês que vem, um abraço, obrigada a todo mundo. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite, valeu, Vera.